Fala pessoal, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso BMC Talks, nosso programa semanal de entrevistas com grandes executivos aqui, com gestores, diretores de companhias, enfim. A gente hoje tem um programa muito especial, que é o último programa do ano, né, do nosso BMC Talks. A gente volta aqui toda sexta-feira a partir já no ano de 2021. Então, hoje a gente vai ter um bate-papo muito importante aqui, muito interessante em relação às expectativas, não só o que foi o ano 2020, né, com o grande gestor aqui, o time lá da Prumo Capital, com o Luiz, que ele não só é o CIO, como é um dos fundadores da Prumo, né, uma grande gestora especializada em fundos de ações, tá? Então, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos e já passar aqui para chamar o Luiz, Luiz Ferreira, para a gente falar com ele. Muito boa tarde, Luiz. Obrigado pela participação, pelo tempo, pela transparência de sempre, né? Eu acho que... muito obrigado, Luiz. Eu acho que a primeira coisa, não tem como a gente não falar de 2020, né? Então, mas eu queria que você falasse, já apresentasse um pouco da casa, né, da Prumo, para quem não conhece a Prumo, mas falasse também um pouco da Prumo dentro desse ano de 2020, né? O que vocês fizeram de diferente? Como é que foi o ano para vocês, em termos de, não só, acho que principalmente ações, né? Mas adaptação, né? Home office, enfim, um pouco de tudo. Mas claro, eu acho que como você também, como um dos fundadores, apresentar um pouco a Prumo, mas também como é que foi a Prumo nesse ano de 2020? Como é que vocês se adaptaram em resultados, em alocação, enfim, home office, enfim, todo o processo aí. E depois a gente vai falar um pouco mais para frente, mas só para a gente resumir, porque foi um ano, muitos falam que foi desafiador, alguns falam que foram muito particular, mas acho que o ano 2020 foi um grande aprendizado, né? Acho que a palavra talvez mais correta. Com certeza. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui batendo esse papo com você, com o teu público, e para a gente é um prazer falar um pouquinho da Prumo e contar um pouco como é que foi esse ano, que foi bem diferente do que a gente viveu até hoje, né? Assim, para quem não me conhece, eu estou no mercado aí há mais de 20 anos e vivenciei algumas das grandes crises que a gente teve nas últimas 2 décadas, e a verdade é que nenhuma das crises que eu vivenciei nos últimos 20 anos nos preparou para essa, né? Essa crise foi bem diferente das outras. Lógico que o que se aprende numa crise de ter um pouco mais de calma, tranquilidade, de não se apavorar, de fazer um dever de casa antes de começar a se movimentar, isso ajuda bastante, mas foi uma crise muito atípica. Acho que ninguém que está no mercado vivenciou uma dessas, que a última crise foi uma pandemia em 1918, né? Então não tem ninguém vivo para contar como é que foi esse período, né? Então, se foi, como você falou, muito desafiador. Para falar um pouquinho da Prumo, a Prumo, para quem não conhece, é uma gestora focada em renda variável. A gente é uma partnership, somos aqui em vários sócios que têm um background bem diverso. A gente procurou montar a gestora agregando essa experiência que vem desde experiência em economia real, private equity, banco de investimento e vivência no exterior, para a gente implementar aqui uma estratégia que a gente acha que consegue navegar bem essa alta volatilidade macroeconômica que o Brasil tem. A gente tem um DNA de economia real, de investir em empresas, então o que a gente procura fazer na Prumo é ter um portfólio que ele varia entre boas empresas, empresas de qualidade, que tem uma avenida de crescimento muito grande, que são as teses mais estruturais, com teses mais oportunísticas em função do ciclo econômico. A gente já vem fazendo isso aí há mais de 10 anos, nesses 11 anos a gente conseguiu ter um retorno aí anualizado acima de 18%, num período que a Bolsa deu em torno de 8% ao ano. Então a gente conseguiu acumular uns 730% num período que o mercado deu 130%. A gente começou como um fundo fechado, era um clube de investimento, e a gente abriu para o mercado em 2013. Então, o histórico que a gente geralmente mostra é esse histórico de 2013 em diante, né? Então, esse é um pouquinho da gente, né? A gente tem as informações no site para quem quiser olhar, e a gente adora conversar e estamos abertos para explicar mais da gente. Falando um pouco de 2020, né? Esse foi um ano bem difícil, né? Porque como foi uma crise muito aguda e muito rápida, eu acredito que cada um entrou na crise de um jeito, né? E
dependendo de como você entra, você vai ter que agir mais ou menos, né? Então, a gente, particularmente, a gente começou o ano com uma cabeça bem construtiva, tá? A gente via que, finalmente, depois de vários anos aí, a gente viu uma reaceleração da economia, então o ciclo econômico nos parecia favorável, né? Depois de toda aquela perda de produto que a gente teve ali nos governos Dilma, né? Depois das reformas do governo de transição do Temer, depois das primeiras reformas aí do Paulo Guedes, a gente via que a economia começava a se acelerar. Então, esse é o primeiro ponto da gente estar construtivo no início do ano. O ciclo de lucro das empresas ele era favorável, a gente já vinha de 2 anos de crescimento de lucro, muito em função de ganho de eficiência e produtividade, sem nenhum vento favorável. O vento favorável, teoricamente, seria esse ano, né? E a gente estava no meio de um ciclo de reforma que é inegável. O motivo da gente ter ficado mais construtivo, lá atrás, quando teve a mudança de governo, né? Quando teve o impeachment e entrou o Temer, foi que, de fato, a gente entrou num ciclo reformista, começando a endereçar problemas que duravam no Brasil há décadas, né? Que foi quando começou a implementação pelo Meirelles da PEC do teto, reforma trabalhista, desalavancagem do BNDES. Isso para a gente mudou muito a dinâmica do mix de políticas públicas no Brasil. A gente deixou de ser um país, pelo menos até esse ano, né, que se expandia muito o fiscal todo ano e tinha como freio, basicamente, um juros extremamente elevado e um câmbio apreciado. Isso era muito ruim para as empresas, né? Então, aqui na Prumo prevaleceu aí, nesse histórico nosso, uma visão bem cautelosa com o mercado, basicamente de 2008 até essa fase do governo Temer, né? Onde começaram as reformas, e a partir de então uma visão mais construtiva. Então a gente estava bem investido e com um portfólio que refletisse o otimismo, e a gente teve uma crise sem precedentes, né? Então, assim, a gente não entrou bem na crise, né? A gente tinha um caixa baixo, a gente tinha realizado algumas posições, o ano passado tinha sido muito forte, então a gente tinha realizado algumas coisas, mas quando chegou ali no carnaval, a gente estava com um caixa relativamente baixo e um portfólio que visava capturar essa aceleração de lucros que a gente via, né? Então, a gente ali sofreu bastante no mês que explodiu essa crise do corona, e a gente teve que encontrar uma forma de agir, né? Então, assim, como foi uma crise sem precedente, o nosso método foi tentar buscar algum edge no meio dessa crise. Então, a gente pensou o seguinte: bom, o Brasil foi o último grande país a entrar nessa crise, né? Então, vamos ver como é que estão os países que entraram primeiro. E a gente começou a olhar com lupa o que acontecia na Ásia, acontecia na Europa, nos Estados Unidos, e a gente foi vendo que era uma crise, por ser uma crise de saúde, que estava batendo no setor de forma muito díspara. E isso, para a gente, além de fazer um trabalho micro, né, de ver como é que estava o posicionamento de balanço, de caixa, etc., a gente começou a ver o seguinte, que o nosso portfólio estava totalmente inadequado para o cenário que estava acontecendo, né? A gente começou a ver essa crise de mobilidade afetando setores como varejo, educação, etc. Então, a gente acabou, e como a gente tem um time aqui bastante experiente, a gente vai cobrindo diversos setores, para a gente, assim, no próprio mês mesmo, a gente começou a ter um nível de turnover que é muito pouco comum para a gente geralmente carrega as teses mais longas, mas foi um mês muito atípico, a gente teve um nível de turnover talvez o maior que a gente já teve na história. A gente reposicionou em teses que a gente acredita que são vencedores estruturais e que tiveram uma aceleração de tendências durante a crise, e a gente foi gradualmente voltando em algumas teses que ficaram muito descontáveis, que a gente discordava do mercado, e muito em linha com o que a gente via acontecendo lá fora. Então, e como foi uma crise muito parecida para todo mundo, porque foi uma crise de saúde que afetou a mobilidade, a resposta dos governos também foi muito parecida, né? Teve a intensidade foi diferente, mas foi um estímulo monetário muito forte, um estímulo fiscal muito grande. Então, os vencedores, os perdedores foram ficando claros para todo mundo e foi se repetindo país a país, tá? Então, a gente acabou indo se reposicionando e fomos continuando esse trabalho, né? E acho que esse capítulo, esse segundo capítulo, ele durou
até provavelmente o mês passado, quando teve as eleições americanas, que era um evento que o mercado estava bem receoso, a gente tinha uma visão não tão preocupada, tá? Porque eu acho que eu tive nos Estados Unidos por 12 anos, tá? E eleições nunca foi um evento de fazer muito preço, tá? Muda-se um pouco as políticas para um lado, para o outro, mas institucionalmente o país é muito forte, né? E a gente não está falando de um extremo muito grande, né? E, na verdade, a nossa preocupação ela era, talvez, um ano atrás, quando a gente não sabia quem era o candidato democrata. Quando virou Biden, para a gente falou, bom, maravilha, a gente está falando de um candidato mais à direita e um candidato de centro, não era uma preocupação tão grande, tá? Só que ali, juntamente com as eleições, né, aconteceu, não só teve um desfecho muito melhor do que qualquer um podia imaginar, inclusive a gente, mas teve o advento das vacinas, né? Então ali, eu acho que essa história das vacinas mudou também um pouco o jogo. A gente mesmo achava que poderia ser um pouco mais para frente essa história das vacinas, e acabou sendo antecipado, que é uma excelente notícia e também mexe muito o mercado, né? Porque essa crise, como ela bateu de forma muito heterogênea nos setores, abriu-se uma enorme boca de jacaré entre setores que se beneficiaram e setores que foram prejudicados. Então, de repente, você tem, ao mesmo tempo, né, o pessoal tentando já se reposicionar para um cenário de uma eventual normalização, né, da situação econômica, da vida das pessoas, e ao mesmo tempo que a gente começou a ver uma rotação setorial de setores de maior crescimento, que foram beneficiados por setores mais de valor e que acabam sendo muito coincidentes, né? Então foi um movimento forte, a gente está vivendo essa rotação, agora diminui um pouco a intensidade, mas foi muito forte o mês passado, né? E continua, que obviamente traz um desafio de curto prazo, mas assim, aqui o que a gente procura fazer é montar um portfólio para carregar ele por muito tempo. Quando tem alguma mudança estrutural, como foi o corona, a gente é obrigado a mudar e a gente está sempre pronto para mudar, como tiveram outros episódios, assim, num pós-eleição. É muito difícil você antecipar esse tipo de coisa, mas o que a gente procura fazer é se preparar para cenários alternativos. Então, apesar de ter sofrido no mês ali da crise, tá, a gente mudou bastante a carteira, a gente conseguiu recuperar praticamente todas as perdas. A gente até fez um cálculo interessante, que era basicamente o seguinte: bom, se a gente não tivesse feito nada, né, o que teria acontecido no nosso portfólio? E mesmo sendo um portfólio diversificado, como ele tinha setores que acabaram sendo muito penalizados pela crise, se a gente não tivesse feito nada, a gente já está em torno de 10 pontos percentuais pior do que se a gente não tivesse feito as mudanças. Então, acho que valeu ter a gestão ativa, valeu o trabalho da equipe para a gente se reposicionar. E assim, a gente está muito animado com o que a gente tem na carteira, tanto do lado das teses mais estruturais, como das teses mais de valor, que tem aí talvez um upside até maior. Com relação ao dia a dia, né, da gestora, eu te diria que, assim, lógico que no início, né, foi um grande susto para todo mundo, né? Foi todo mundo trabalhar de home office. Eu continuei a vinda no escritório, mas eu vinha praticamente sozinho. E no prédio não tinha ninguém, né? Então estava, acho que, mais seguro aqui no escritório do que qualquer outro lugar. Mas, assim, a verdade é que, assim, como o time já trabalha junto, a gente já se conhece, já tinha uma rotina, eu te diria que funcionou incrivelmente bem, tá? Acho que para a nossa atividade não foi um problema. Na verdade, eu te diria que ficou até mais produtivo, as reuniões foram mais diretas, mais produtivas, todo mundo respeitando mais o tempo do outro. A comunicação melhorou, porque como estava todo mundo trabalhando sozinho, falando com uma empresa, ou participando de um call, a gente passou a se comunicar mais. Então, se a gente já tinha o nosso grupo de WhatsApp, em vez de parar, escrever um relatório e mandar um resumo, começou a ser tudo por áudio, né? A gente tem aqui vários sistemas que ajudam a gente a armazenar todas essas informações, então a gente passou a armazenar também a parte de áudio, né? Então isso tem uma agilidade grande para a gente, as reuniões também ficaram bem produtivas, e a verdade é que no meio daquela grande incerteza, né, a gente que o mercado como um todo também estava sempre tentando reuniões com empresas, a gente conseguiu fazer muito mais reuniões com as empresas,
e começar a tentar decifrar, né, o que de fato estava acontecendo, porque naquele mês era totalmente uma névoa enorme pela frente e ninguém conseguia enxergar um palmo na frente, né? Então, assim, acho que foi um ano bem desafiador, acho que a equipe conseguiu trabalhar bem, muito dos aprendizados, eu acho, a gente vai incorporar para o nosso dia a dia. Então, assim, ferramentas como essa que a gente está usando hoje, né? A gente tem uma reunião virtual, de usar Zoom para reunião, deixa, eu acho, a nossa atividade muito mais produtiva, né? Então, várias dessas ferramentas que a gente teve que acelerar a adoção delas vão ficar para sempre, né? Até vir coisa melhor. Mas eu acredito que a gente vive já um novo normal e para muitos setores da economia também vamos viver um novo normal. Essa é a verdade. Porque o ganho de produtividade, o ganho de conveniência que você teve, todo mundo pôde experimentar com alguns novos hábitos, ninguém vai querer voltar atrás. Outros vão voltar, obviamente. Então, assim, foi uma experiência bem diferente, né? Com muita incerteza, mas, assim, acho que o fato de a gente ter um time experiente, que já passou por um monte de crise, também ajudou a gente ter calma e tentar achar um caminho para a gente defender aí o interesse dos nossos investidores e nosso também, dado que a gente co-investe com os investidores no mesmo fundo, tá? Uhum. O Luiz, sempre agora sou um pouco advogado do diabo, né? Então, vou começar pelas perguntas mais difíceis dessa vez, depois a gente vai para as mais fáceis. Mas a gente sabe, como você falou, né? Tem um ano muito atípico, desafiador, mudanças muito rápidas, mas assim, você acha, olhando agora para trás, né? Você acha que teve algum ponto, ou se teve alguns pontos, enfim, que você acha que vocês erraram no sentido assim, pô, vou te dar um exemplo, não sei se é exatamente isso, por exemplo, eu particularmente, eu acho que, entre aspas, não que negligenciei, mas a gente estava dando um pouco peso para as notícias, assim, o vírus, a gente já conhecia, já tinha notícias dele em janeiro, fevereiro, enfim, você acha que teve algum ponto, né, em termos de, como gestor mesmo, você acha que hoje, revendo, você fala assim, pô, realmente a gente poderia ter mudado isso, ou ter aceito isso, ou ter feito alguma mudança, enfim, mais rápido, ou intensidade, olhando para a gestão mesmo, do dia a dia, tanto da empresa como dos fundos? Claro. Não, com certeza, tá? Eu acho que todo ano a gente faz esse exercício de analisar, assim, o que deu certo, ótimo, a gente mantém. O que a gente errou, poderia ter feito melhor, a gente sempre analisa, né? Eu acredito que, assim, a gente, no começo da crise, a gente não compreendeu o tamanho e a intensidade desse movimento. O fato de não ser uma crise econômica, como foram as outras que eu tinha vivido, que a gente tinha vivido, e foi uma coisa menos aparente, como uma crise como o September 11, que eu estava lá, que foi uma coisa, um choque, né? Esse era um negócio que começou lá na China. Então, assim, como outras epidemias tinham começado lá, a gente começou a querer estudar isso, e tinha SARS, MERS, etc. e tal. Em todas elas o mercado sofreu alguma correção e voltou, né? Então, o nosso erro foi ter subestimado, né, e achado que poderia ser mais uma dessas crises epidemiológicas que a gente já tinha visto e tinha uma certa correção, não. E o Brasil estava, até aquele momento, né, a gente parecia que estava muito longe do negócio. Parecia que estava lá na China, e a China, sendo uma economia mais fechada, conseguiu ali fazer um lockdown duro, e já durante o carnaval, quando se alastrou para a Europa, que foi quando começou a crise, né, também para a gente não teve essa leitura, né, que obviamente foi um erro, que o negócio poderia se alastrar e fechar todas as economias do mundo. Então ali, a gente poderia, por via das dúvidas, ter levantado mais caixa, ou ter comprado alguma proteção, com certeza. Então e talvez o fato, assim, como a gente estava confortável, a gente começou a crise mais otimista, estava confortável com as empresas, e não era uma crise econômica. Uma crise econômica, você vai vivenciando ela vai piorando, você vai se adaptando, né? Essa foi de uma vez, assim, foi uma crise de saúde que poderia ter virado uma grande crise econômica, né? Foi um grande problema, que o governo agiu muito rápido, mas com certeza, assim, voltando no tempo,
a gente subestimou um pouco essa crise do coronavírus. A gente achava que era uma coisa, primeiro, mais localizada e que não teria essa extensão toda, e de fato foi um aprendizado, né? Assim, foi uma coisa nova, e como a gente já entrou na crise muito investido, a gente acabou sofrendo naquele mês, tá? Mas, obviamente, essa lição a gente vai carregar, né? Assim, eventos como esse, os famosos Black Swans, eles não avisam, né? Então, assim, esse tipo de coisa não avisa. Então, talvez quando a gente tiver tão animado como a gente estava, talvez a gente vai tentar ter algum tipo de proteção para um cenário adverso, né, que poderia ter sido um amenizador e poderia ter dado mais munição para a gente comprar mais coisas baratas, né? Então, ali, em termos de troca de posições, eu acho que acabou sendo assertivo, mas, de fato, eu acho que a gente poderia ter executado melhor esse período da crise. Uhum. Você falou assim que pegando que vocês fizeram uns estudos, né, do que seria o fundo se não tivesse feito mudanças. Então, olhando agora para o lado positivo, se você puder citar nomes, ou se quiser falar só em setores, por exemplo, o que realmente foi assim, te dar um exemplo também aqui que eu estou chutando. Por exemplo, a gente comprou comércio eletrônico, varejo no momento certo, foi isso que contribuiu, enfim, quais foram as mudanças aí que realmente fez essa contribuição positiva para recuperar mais rápido, né? Olha, para te dar uma ideia como é que a gente estava antes, tá? Como a gente estava... E lembrando que, assim, tiveram alguns fatores no começo do ano que foram muito promissores. Então, além da gente ver essa aceleração, e a gente estava falando com as empresas, e o começo do ano estava muito forte. Então, assim, a gente tinha uma exposição em varejo, a gente tinha exposição em shopping, a gente tinha exposição em construção civil, a gente tinha alguma exposição em educação, tinha tido no quarto tri, tinha saído, ou no terceiro tri, se não me engano, tinha saído o ciclo de captação muito bom ali do meio do ano, depois, então, assim, era uma coisa que estava muito devagar, então tinha uns sinais, e os papéis não estavam baratos para um cenário de melhora, né? Então, assim, a gente tinha muita exposição a consumo discricionário, que na nossa visão poderia ir muito bem nesse cenário que parecia promissor. Então, ali, obviamente, a gente, sem paixão nenhuma, a gente analisando os modelos de negócio e quem seria prejudicado, e olhando lá fora o que estava acontecendo, a gente acabou saindo de varejo físico. A gente, naquele momento, a gente desinvestiu, começou a reduzir os shoppings, depois a gente saiu dos shoppings, hoje até a gente voltou a investir, eu posso comentar depois. A gente desinvestiu de educação, e os setores que a gente elegeu, né, pensando nas teses mais estruturais, inicialmente foi o e-commerce, né, a gente viu como um claro vencedor aí dessa pandemia, dado que as pessoas estavam travadas em casa, né, e não foi uma crise econômica, as pessoas estavam com dinheiro ou estavam recebendo suporte, então a gente montou uma posição relevante em Magazine Luiza, ali no meio do furacão. A gente já acompanhava há muito tempo e a gente esperava uma oportunidade para comprar. Então, ali a gente investiu, acabou contribuindo bastante. Num segundo momento, quando teve o follow-on, a gente também investiu em Via Varejo, tá? É uma história, como você sabe bem, um pouco diferente, ainda está em transformação, mas tem entregue um resultado muito promissor, né? Tanto o segundo tri como o terceiro foram muito bons, acho que o mercado ainda não atribuiu o valor que a gente acha justo ali. Então, esse segmento de e-commerce foi um que ajudou bastante. Um outro que ajudou, que é também um bloco da nossa parte estrutural, foi saúde, tá? Então, saúde teve a oportunidade, porque no primeiro momento tudo caiu, né? E o setor de saúde estava todo mundo com muito medo. Você olhava para as empresas integradas, que são as nossas preferidas, o medo era que você ia ter um aumento muito grande de sinistralidade. E falando com os hospitais, a gente viu que era o contrário, né? A gente começou a ver que era o contrário, que na verdade a sinistralidade estava caindo porque a ANS tinha bloqueado os procedimentos eletivos. A gente começou a investir em Apvida, né? Hoje a gente tem Apvida, temos Intermédica também. Então, esse foi um segundo segmento. E um terceiro segmento mais estrutural, que a gente também aumentou a nossa exposição. Se a gente tem uma posição já há muito tempo em B3, por exemplo, então a gente viu que
essa dinâmica, e a gente começou a ver lá fora, de juros baixos, o mercado de capitais muito aquecido, né, o pessoal em casa, você pega nos Estados Unidos aquele fenômeno do Robin Hood que teve, né, o pessoal em casa tradando, etc e tal, a gente viu que também os bancos naquele momento, eles estavam ali perdendo uma grande vantagem competitiva que era a rede de distribuição. Então esse fenômeno de digitalização que a gente já estava vivendo, com as plataformas, com as empresas de meio de pagamento, a gente viu isso se acelerando na medida que a adoção desses aplicativos aumentou brutalmente, né? Então, ali a gente tem uma posição e a gente aumentou esse segmento, então a gente aumentou o B3, investimos em XP, investimos em PagSeguro. Então, assim, esse foi um bloco também que contribuiu bastante, tá? Nas teses mais cíclicas, acho que o destaque para a gente foi a Vale, era uma posição que a gente já tinha, uma posição que a gente vem carregando desde de Brumadinho, tá? E acabou indo bem, foi uma combinação que a gente também não imaginava, né, de o dólar muito alto e o minério extremamente nas alturas, então um nível de geração de caixa incrível, né? Ou seja, a empresa subiu para burro e ela parece tão barata quanto antes nesse nível de minério que não dá nem para a gente perpetuar, né? Mas é uma situação bem atrativa. Uma tese, um outro investimento que deu certo também e que a gente, de forma muito pragmática e conversando sempre, a gente procura estudar e conversar com quem está no dia a dia e conhece mais do que a gente. Então, assim, obviamente, como teve a crise de mobilidade, os shoppings sofreram muito, né? A gente já via valor nos shoppings, porque não era uma crise estrutural na nossa visão, era um problema conjuntural, mas a gente viu ali, no relativo, que o setor de construção civil tinha sido punido injustamente, tá? E isso a gente concluiu fazendo não só as nossas análises, mas conversando com empresários do setor, porque de todo mundo que a gente conversava, os empresários de construção civil eram os mais calmos, porque eles diziam, bom, minha vida não vai mudar, porque o ano passado eu vendi muito, eu estou vendido, já tenho a nova lei do distrato, as minhas obras não pararam, eu já estou bem vendido, o que eu tenho de estoque, eu tenho mais 2 anos para vender, né? E ali a verdade é que naquele momento a gente não sabia se iam ser um mês, 2 meses, 3 meses, não imaginei que a gente fosse ficar o ano inteiro assim. Mas o que parecia, e olhando para as empresas que a gente conhecia bem, que a gente tinha desinvestido por valuation no começo do ano, que a gente tinha uma nova oportunidade de comprar uma Cyrela e uma EZTEC com um valuation muito atrativo. Então a gente trocou nossa posição de shopping pela posição de home builders, tá? Por achar que estava muito mais fácil. E a gente, o que auxiliou, além de conversar com os empresários, foi ver o que estava acontecendo no mercado imobiliário americano, né? O mercado lá explodiu, função de quê? De um juros muito baixo e das pessoas ficarem em casa e quererem valorizar o espaço, querer mais área, comprar uma segunda casa. E quando a gente olha para o Brasil, foi a mesma coisa. Assim, o nível de affordability, né, o poder de compra aumentou brutalmente, né? A gente falava anos atrás que um crédito imobiliário era 11, daí caiu para 8, para 7, para 6,90, daí agora tem o poupança a mais, etc. Então, as pessoas em casa, com menos gastos discricionários, seja com varejo, com viagem, etc. Tal, valorizando, começaram a investir a cara, e a gente começou a ver isso lá fora e aqui também. Então, as empresas estavam muito baratas, então a gente acabou fazendo esse movimento, tá? Então, eu te diria que, óbvio que esse foi um movimento lá atrás e o que a gente vê agora, ainda mais com essa proximidade, né, da vacina, a gente já está voltando a investir nos shoppings, voltando a investir em propriedade comercial, que eu acho que tem muito valor em algumas teses ainda que ficaram atrás, eu posso comentar com o maior prazer. Mas eu diria que, naquele primeiro momento, a gente estava muito exposto a consumo discricionário, nesses setores que eu mencionei, varejo, educação, etc. A gente acabou migrando para essas teses, depois do shopping a gente tinha ficado, porque a gente via muito valor nos ativos, a gente acabou trocando pelos home builders, tá? E isso acabou ajudando a gente a diminuir o prejuízo, vamos dizer assim, a tentar conseguir se reequilibrar, né? Então, acho que, assim, obviamente que hora que passa fica mais fácil a gente comentar o que passou, etc.
né? A gente não tinha tanta convicção, a gente nunca tem na hora, né? Mas, assim, acho que todo esse trabalho que a gente fez de ver o comportamento das economias e setores lá fora, de conversar muito com os empresários, principalmente de empresa privada, foi dando convicção para a gente fazer esses movimentos. O Luiz, agora, assim, falando um pouco de para frente, né? Só para a gente, assim, o bate-papo vai passando muito rápido, né? Quando o bate-papo é bom, passa muito rápido. Como é que vocês estão com a visão para 2021? Lembrando que a gente está gravando aqui em meados do mês de dezembro, a gente está com o Ibovespa aí já positivo, né? Recuperou, acho que surpreendeu muito o mercado, recuperou, virou positivo nesse ano. Mas como é que está a visão de vocês? Aquele negócio, pô, será que entra agora? Será que já não subiu muito? Como é que está a visão para 2021? Isso também, uma pergunta que sempre fazem, né? Setorialmente, tem algum setor que vocês estão com peso maior, mais otimistas? Muita gente falando de commodities, enfim, falando de talvez até um super ciclo de commodities. Como é que vocês estão vendo 2021? E em relação ao setor, quem que se destaca aí setorialmente? Algum case que vocês estão maior, com uma posição maior, mais animados? Olha, é sempre bom essas conversas, e acho que é bom, e você que é um cara que está sempre aí tentando passar as experiências para o público, né? Acho que é bom a gente sempre deixar claro que, assim, o cenário que a gente espera é o que a gente acha hoje, né? As coisas vão mudando, a gente vai adaptando. Acho que o ano de 2020, ele foi muito essa história, né? O ano começou com uma cara e terminou completamente diferente. Mas, assim, acho que hoje, né? Como a gente vê, o Brasil, a gente viveu ainda mais nos últimos tempos esse desafio do fiscal, né? Que acho que é o grande calcanhar daqueles, foi um avanço que tinha sido conseguido e com a pandemia, com essa expansão fiscal que foi necessária, talvez um pouco exagerada, a gente voltou a conviver com esse fantasma, né? Então, assim, existem alguns riscos ainda no horizonte. Como a gente é bem fundamentalista e olha muito assim o micro, né? O que a gente enxerga é que, assim, vamos lá, a gente passou uma pandemia, como a gente conversou, essa pandemia atingiu o setor de forma muito heterogênea, né? Então, setores que eram tidos como defensivos foram tal. Você pega o shopping, era um negócio de aluguel, bem tranquilo, com uma taxa, uma TIR bem recorrente, tal, de repente o negócio fecha, receita vai a zero, as ações caem 40%. Outros setores também foram muito penalizados, né? Então, acho que a grande questão ok, agora a gente já está gravitando, cada dia que passa a gente fica mais próximo de uma resolução, né? Eu acredito que muitas das tendências que a gente vivenciou, elas vieram para ficar, né? Que a gente vai diminuir o e-commerce, ou que a digitalização financeira vai voltar para trás. Eu acho que isso não volta para trás, são teses estruturais que se aceleraram. Porém, existem vários setores que sofreram muito em função da pandemia, que podem ter um vento muito mais favorável o ano que vem, caso de fato a gente avance, né? Se para com essa politicagem das vacinas e que a gente começa de fato essa campanha de vacinação e as pessoas começam a ficar mais confortáveis em sair de casa e voltar para uma vida normal, que eu acho que pode ter muitas oportunidades, né? Então, assim, eu acho assim, sempre tem oportunidades, né? A questão é como você equilibra o teu portfólio. Então, olhando por esse prisma, né? A gente tem que tomar um cuidado de não se empolgar demais, né? Porque, assim, hoje a gente vive um cenário de juros extremamente baixo, cuja oportunidade muito baixo, né? Então, assim, você olha para as empresas, tem muita oportunidade, tem muita empresa de crescimento boa, tem muita empresa de valor, tem empresa de dividendo. Então, eu não tenho dúvida que para quem consegue suportar a volatilidade, o investimento em bolsa é muito mais atrativo do que uma renda fixa ainda mais de curto prazo. Lógico, quanto mais você estende, você não tem crescimento. Eu prefiro bolsa do que uma NTN longa, mas precisa ter o tamanho adequado para se aguentar a volatilidade, né? Falando um pouco dessas teses que sofreram muito, né? Como eu mencionei, um dos segmentos que a gente continua muito animado é a construção civil, tá? Então, a gente entrou no meio da pandemia no setor de construção civil, a gente vê aí
que a gente está num ciclo extremamente favorável, né? As empresas estavam bem capitalizadas, o nível de affordability, né, aumentou demais, então a gente investiu nas empresas de média e alta renda, acredito que elas sofrem menos num cenário de aumento de inflação, apesar de a gente gostar muito das empresas de baixa renda também, a gente já ter investido, me parece que as empresas de média e alta sofrem menos num cenário de um repique de inflação e tal. Então, ali, eu acho que foi um ano da Cyrela, tá? Foi a empresa, felizmente, que melhor performou, era a nossa principal dentro do segmento, tiveram os IPOs das subsidiárias. O que a gente enxerga agora é que nos parece a EZTEC ser a empresa mais bem posicionada para o ano que vem. Eles tinham feito um follow-on no final de 19, eles são muito competentes, compraram muitos terrenos. Esse ano, acho que o mercado deixou a EZTEC um pouco mais para trás, porque o ciclo de lançamentos foi um pouco atrasado, coisas que acontecem na construção civil, e acho que o ano que vem vai ser um ano de porrada de lançamento, de resultado, de venda, e eles ainda têm aquele braço de desenvolvimento comercial que o mercado não precifica tão bem, que é a EZInc, que eventualmente pode até voltar para mercado, para fazer um evento. Então, a construção civil é um setor que se beneficia na veia desse cenário de juros baixos, e eu estou falando aí de uma empresa que está muito bem capitalizada, que tem um histórico de entrega, é um setor onde a capacidade de gestão é fundamental, né? Assim, esse setor não pode brincar, não se investe na mais barata, se investe no melhor gestor, né? Porque é um setor que você tem que acelerar, você tem que brecar, você tem que parar de lançar, você não pode dar muito ouvido para o mercado, que é uma coisa só para cima, porque não é assim, né? Então, a construção civil é um setor que a gente está animado, dentro desse bloco mais assim, de oportunidades, que tem mais valor. Shoppings e propriedades, a gente também acredita que tem muito valor. Eu não posso acreditar que um shopping que tem ativos espetaculares possa valer hoje 40% ou 30% a menos do que valia um ano atrás, sendo que é um negócio de renda. Óbvio que os shoppings, eu acho que eles foram prudentes, você pega a Múltipla, por exemplo, eles zeraram o aluguel nos meses da pandemia, estão voltando, já voltou bastante, a cobrança já está quase 100% de aluguel. São os shoppings melhores do Brasil, então, se alguém for sofrer, são os shoppings menores, mas você vê a oportunidade, tanto em Multiplan, que é um portfólio mais premium, como um Allianz, que está mais até descontada, e até em propriedades comerciais. Assim, até a BR Properties é uma empresa que a gente tem no portfólio, assim, nos parece extremamente barata, né? Assim, é aquela história. O mercado talvez precifique que a gente vai viver em home office a vida inteira. Eu não acredito, eu acho importante essa convivência social, acho que flui melhor, acho que um modelo híbrido talvez seja o ideal daqui em frente, mas quando você vê, o upside é muito grande. Você vê, eles acabaram de concluir a aquisição de uma torre, soltaram um fato relevante ontem, aquelas 3 torres que eles compraram ali na Chucre Zaidan. São 100 mil metros de ABL. A primeira torre, eles estão pagando agora, o valor final da torre foi 14 mil metros, o metro quadrado, 14 mil reais, 14.500. Foi vendido no começo do ano, para aquela própria Multiplan, a mais de 20 mil. Foi vendido a EZ Towers, que não era mais da EZTEC, por mais de 20 mil. É no mesmo lugar, é no mesmo lugar. Então, olha quanto está depreciado. Então, você vê, é um upside muito grande. Então, eu acho que, para o ano que vem, eu acho que tem essas empresas que têm um valuation, uma margem de segurança muito grande, que deixa você não sabe quando é que o preço vai andar, porque ninguém nunca sabe, e você carrega elas e alguma hora vai fechar o gap, na hora que, sei lá, se é daqui 6 meses, daqui 1 ano, mas assim, é um nível de retorno muito alto, falando de 50% de upside, em alguns casos. Então você fala, bom, com 50% de upside, eu posso ficar aqui 2 anos, 3 anos, aqui não tem problema, vou carregar. Tem também, então, esse setor de real estate, tanto construção como propriedades, etc., a gente gosta. O setor de distribuição de combustíveis, a gente acha uma BR distribuidora muito descontada. Tá? A empresa foi privatizada, ganhar eficiência, estão entregando, estão ganhando share e tal. Só que aí você tem um fator técnico que parece limitar
temporariamente o upside da empresa. Então, já está negociando a 20, 22 reais, acho que dá para ver ela negociando a 30 reais fácil. Só que tem a Petrobras querendo vender 1/3 da empresa. Então, fica aquela coisa, né? O mercado sabe que vai vender, todo mundo quer esperar a oferta, daí o preço não sobe, ela não vende, e tudo bem. Então, para quem vai ficar ansioso de ver o mercado subir, né, e a ação não acompanhar, né, vai ser complicado. Agora, para a gente que assim, já apanhamos muito, já vimos, etc., a gente sabe que quando você encontra uma empresa boa, barata, que não tem um motivo fundamental para você não ter, você tem que ter e tem que aguentar. Né? Então, esse é uma outra empresa que, na nossa visão, está bem descontada e a gente tem na carteira. Tá? Eu comentei das teses estruturais que a gente tem, são teses de crescimento, principalmente saúde. Né? A gente tem uma empresa do setor de saúde que também nos parece mal precificada, que é a Qualicorp. Tá? Então, a Qualicorp, quando eu falo de Qualicorp, depois é gozado que sempre o feedback é Deus me livre essa Qualicorp e tal, porque o pessoal, com razão, lembra do passado, porque tinha um controlador problemático que deu muita dor de cabeça aos acionistas. Só que isso mudou. A gente só investiu na Qualicorp porque a Redditor entrou como controlador ano passado e esse ano, né, saiu o controlador antigo e toda a alta diretoria da empresa. Entrou um time motivado, jovem, do bem, qualificado. Estão com uma estratégia completamente diferente. A empresa era um cash cow, agora eles estão com uma estratégia de crescimento. Eles fizeram o maior M&A da história da empresa. É uma empresa que ela vale, sei lá, 9 bi no mercado, gera 1 bi por ano de EBITDA. Então, assim, não, é um negócio barato, que tem esse desconto histórico dado ao passado, só que as pessoas mudaram. Esse é um negócio de serviço. As pessoas mudaram, a estratégia mudou, tem ali uma base de acionistas ali, o Pátria também está lá, que tem visão de longo prazo. Então, assim, é um papel, talvez, que eu vejo o pessoal ainda um pouco reticente, dado ao histórico, né? E acho que tem essa oportunidade, né? E também, assim, nas teses, assim, commodities, você perguntou, né? Commodities é sempre muito difícil, né? Porque commodity muda muito rápido, mas hoje parece, de fato, né, interessante. A gente continua carregando a nossa posição de vale, que a gente não montou agora, a gente montou lá atrás, quando teve Brumadinho, e ninguém queria vale, parecia que era a pior coisa do mundo. Então, a gente está aí já há 2 anos, né, investido com a Vale, e a gente tem uma posição menor em Petrobras também, que está muito barata, né? Então, ela sofreu esse ano, por óbvias razões, teve aquela crise do petróleo, etc. Mas assim, quando a gente olha essas empresas de commodity, a gente tem que pensar elas em dólar, né? Se a Petrobras continua do jeito que ela está, sem controle de combustível, né? E a gente tem alguns eventos aí que melhoram muito o case, como a venda das refinarias, né? A gente tem que ver em dólar. A Petrobras valia, lógico que o petróleo estava mais alto, a Petrobras valia $16, hoje está 11, né? Então não dá para falar que está caro, né? É um setor que sofreu no mundo todo, né? Mas também me parece interessante. Então, o setor de commodities me parece interessante, só que commodities tem que ter cuidado, porque assim, é diferente dessas outras empresas que você vai vendo um crescimento, ou essas empresas de crescimento, você tem um mercado endereçável enorme, você vê o market share, você vê onde ela pode ir, você vai acompanhando. Commodity, as coisas mudam muito rápido, né? Você vê, a Petrobras, ela parecia barata no começo do ano passado. Aí veio a pandemia, o petróleo derreteu, né? O futuro lá em Nova York foi até em Chicago foi para zero, o papel com 60%. Então, assim, commodity é difícil, tem que ter um tanto ali que você aguenta o tranco, aguenta passar essa volatilidade, que não é fácil, né? Então, assim, se a gente vai viver um super ciclo ou não, eu não sei. Eu só sei que commodity foi um setor ignorado por muito tempo, teve muito pouco investimento. Então, você vê no caso do minério de ferro, tem uma disciplina muito grande entre os grandes players. Você vê que a Vale teve esses problemas dela, e isso fez com que o preço do minério explodisse, né? E tem uma disciplina muito grande no minério de ferro, e isso a gente gosta. No petróleo, tem menos disciplina, né? É mais difícil você imaginar para onde vai, mas a Petrobras é muito eficiente. O risco da Petrobras,
até para calibre de posição, a fato ela não deixou de ser estatal, apesar de estar sendo muito bem tocada, super assertivo, ela é uma estatal, né? E as teses de longo prazo, que são teses que parecem mais caras, são teses que vão ganhando, são ganhadoras de share estruturais. Então, todos esses segmentos que eu mencionei que a gente ainda tem, tanto em e-commerce, como saúde, como serviço financeiro, são teses que têm uma vinda de crescimento brutal ainda pela frente, né? Então, eu acho que dá para você se equilibrar entre esses dois tipos de companhia, né, e não ficar refém de alguma coisa que aconteça que afete demais um lado ou outro desse balanço, vamos dizer assim. Maravilha. E só para a gente encerrar assim, a cereja do bolo, né? Todos os cases que você falou, setores, né? As classificações, as qualidades de cada uma, mas não necessariamente aquela que na sua expectativa vai mais subir, mas qual que seria dessas que você falou, Qualicorp, enfim, todas as ações, ou uma outra fora dessa lista, você fala assim, não dá, está muito distorcido em relação à geração de caixa, em relação ao valor justo, enfim, qual que seria o case que você fala assim, não necessariamente a maior posição do fundo, né, mas você fala assim, tem uma distorção grande, né, você fala muito de Qualicorp, mas qual que seria, só para a gente terminar aqui, a cereja do bolo? Eu acho que, em termos de valor, assim, que nos parece muito descontada, em propriedades, a BR Properties, tá? Me parece muito descontada, e dentro de construção civil, a EZTEC. E eu acho que, assim, se a empresa entregar o que eu acredito que eles vão entregar no primeiro trimestre, que eu acho que vai ser uma porrada, assim, de lançamento, tá? Acho que o quarto tri não deve ter grande surpresa, mas acho que o primeiro tri vai ser muito forte e vai ficar evidente que ela as ações performaram pior do que outros pelo momento do ciclo, mas quem conhece a EZTEC de outros carnavais, a primeira vez que a gente investiu foi em 2008, sabe que a turma lá não entra para brincar. E eles estão assim, com um posicionamento espetacular. Então, eu acho que são duas empresas que a gente vê um desconto muito grande. Como você falou, não são nossas maiores posições, a gente preza muito pelo equilíbrio do portfólio, mas são duas empresas que a gente vê um upside muito grande. Maravilha. Bom, Luiz, muito obrigado pela transparência aí, pelo acesso, enfim, pela disponibilidade de sempre. A gente com certeza também vai marcar outros encontros aqui no ano de 2021. Já desejar aqui um ótimo Feliz Natal, um ótimo ano para todos da Prumo, né? O Marcelo, principalmente, também sempre que nos atende aí, enfim, todo o time de relações com investidores. E agradecer novamente, né? Ter um ótimo Natal aí, aproveite com a família e a gente se vê muito em breve, né? Esperamos que o ano 2021 prometa realmente entregue todas essas expectativas que a gente está chegando, né, nesse novo ano. Obrigado novamente, Luiz. Com certeza. Obrigado a você. Parabéns pelo trabalho que você tem feito na BMC. Eu tenho acompanhado sempre aí. E um grande abraço para você e para o teu público. Um feliz ano novo e um ano que vem bem melhor que esse, né? Porque esse aqui, acho que ninguém vai sentir muita saudade. Muito obrigado, tá Luiz. Bom? Fala então. Até a próxima. Abração. Conte com a gente. Obrigado Valeu. novamente. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Esse aqui foi o nosso último BMC Talks do ano, né, com uma participação muito especial. O Luiz é um cara fantástico, né, tem não só um currículo, uma bagagem muito, muito boa. Então, eu queria aproveitar aqui e desejar um Feliz Natal, um ótimo ano de 2021. Logo na primeira semana de janeiro, a gente já volta aí com a próxima edição do BMC Talks. Continua sempre no mesmo horário, sexta-feira, às 2h da tarde, tá bom? Então, tenha um ótimo ano, tá? A gente continua muito otimista, né? Esteja preparado que o ano 2021 promete ser um grande ano para os investidores, principalmente investidores em ações que tenham realmente esse apetite por risco no Brasil e no mundo, tá bom? Aproveite sempre as oportunidades e também aproveite com as famílias, os amigos, enfim, da melhor forma possível aí também agora a nosso final de ano. Beleza, pessoal?
É isso aí, a gente se vê, então, no comecinho de janeiro de 2021, já no nosso sempre aqui BMC Talks. Até mais, pessoal. Tchau!